Graças e paz, amados irmãos, graças e paz. Estou de volta. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência que tivestes por mim, de me suportarem, em nome de Jesus. Como já se foi apresentado lá em cima, Domingos Mufuque, vosso conservo em Cristo Jesus, e ministro, irmão que serve na igreja que está em Cacoaco, Balumuca. E hoje, pela graça de Deus, nós estaremos a abordar a respeito da consumação, né, clarearmos sobre a questão da consumação do noivado e a consumação do casamento. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, lembrando que a semana que passou, os nossos irmãos que aqui já passaram, trataram a respeito de um ponto que acredito o ponto que começará hoje será exatamente continuidade daquilo que nossos irmãos já falaram, né? E nossos irmãos falaram aqui a respeito da preparação para o casamento, quem pode, quem deve, quando e como. E nossos irmãos foram exatamente muito esclarecedores e mostraram muita coisa que tenho a certeza em Deus que fomos bastante edificados. E sobre a construção dos irmãos, nós estaremos a dar agora continuidade, a falar, depois de tudo isso, depois de entendermos quem está preparado para atentar para alguém, quem está preparado para construir um lar, como se consumará, como se consuma então este casamento, como é que duas pessoas que estando agora preparadas poderão ser considerados casados. Então nós estaremos a abordar, né, nessa construção toda a respeito desses pontos. Meus irmãos que já prepararam o caminho falaram muito bem, então abordaremos simplesmente dentro desse espaço. Importa-nos, amados irmãos, em nome de Jesus, sabemos de facto o que é noivado e o que é casamento, ou o que é estes dois elementos. É exatamente vínculos entre duas pessoas, né, estabelecido por uma cultura, por governo e por uma identidade. No final do dia acaba a ser exatamente um vínculo entre duas pessoas estabelecido pelos familiares. Esse, de certo modo, é o noivado ou o casamento. Acredito, meus amados irmãos, que a minha maior ênfase diante a toda a minha abordagem será dado relativamente ao casamento, como um dos elementos que nos chama bastante atenção. Olhando, amados irmãos, para o noivado, o noivado é exatamente, para alguns, a primeira fase. O noivado é exatamente aquele primeiro passo em que as duas pessoas que resolvem ficar junto, primeiramente na pessoa do homem, vai exatamente à casa da noiva, nesse caso, tendo sido marcado uma data, esses dois resolvendo se conhecer, convocam os familiares e leva-se de antemão, inicialmente, a algum símbolo ou exatamente um elemento representativo para essas duas pessoas ou familiares que inicialmente estão a se conhecer possam estabelecer aí algum vínculo ou um contrato. No final do dia, o noivado acaba a ser exatamente, né, o reconhecimento de que duas pessoas querem exatamente ficar junto e o conhecimento daqueles que inicialmente são autoridades
destas mesmas pessoas. Olhando agora, amados irmãos, para o casamento. Queremos desconstruir algumas coisas, queremos desfazer algum pensamento que acredito que uma boa parte de nós, noutra hora, tinha a respeito do casamento. Queremos dizer, amados irmãos, que o casamento não é colocar vestido de noivo, né, colocar vestido de noiva e ir exatamente para um lugar onde chamam altar e um pastor em frente dizer que vos declaro marido e mulher. Quero também dizer, meus amados irmãos, que o casamento não é comidas, bebidas, também não é isso. Queremos também dizer, meus amados irmãos, que o casamento não é aquela alegria entre os familiares, ou seja, a música, a dança, todo aquele elemento. Esse não é o casamento. Se vemos alguém, por exemplo, que vivem junto e foram exatamente dados pelos pais, né? Têm exatamente os pais o conhecimento e não passaram por tapete vermelho e não passaram por padre, pastor e outras identidades, pode no final do dia esses, devido a outros pressupostos, serem considerados de casados. Agora, casamento não é tudo aquilo que eu já falei inicialmente. O que é então casamento, meus amados irmãos? O que é casamento? Estarei lendo, amados irmãos, Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz exatamente assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. É misto que comecemos em Gênesis, meus amados irmãos, como o início de todas as coisas. E como início de todas as coisas também encontramos o início da instituição do casamento. E algo que nos chama muito a atenção, meus amados irmãos, é exatamente deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Partindo desta ideia que a Escritura nos apresenta, conseguimos exatamente perceber aqui a presença dos pais, o deixará pai e mãe. O deixará pai e mãe. Como falamos, amados irmãos, inicialmente, ao elencarmos sobre o noivado, percebemos a grande participação dos pais. Quem faz Adão e Eva é o Pai todo soberano. Então, Adão e Eva estavam debaixo da orientação ou da testificação daquele que é o Pai todo poderoso. Então, o casamento na pessoa do pai, quer seja da mulher como do homem, exercem esses uma enorme importância. O casamento, meus amados irmãos, é exatamente esse vínculo que será estabelecido entre duas pessoas pela transmissão de autoridade, onde os pais da mulher vão passar a autoridade que eles têm para com a sua filha para agora o atual varão, ou para o seu esposo, ou aquele que se tornou esposo. O casamento é exatamente o se desvincular dos pais com o seu consentimento, ou com o consentimento desses mesmos pais, para as duas pessoas que poderão ficar juntos. Este que é o casamento. O casamento é realmente a transferência de autoridade, né, dos pais, né, para
o varão, né, passando a filha ou entregar a filha para alguém com o consentimento de ambos os familiares. Este é o casamento. Estaremos agora a abordar sobre os detalhes que dizem respeito ou que estão à volta deste mesmo casamento. Não existe, meus amados irmãos, dentro da consumação, ou o modo conforme vai se consumar, não existe exatamente um modelo específico. O modo conforme Isaac consumou o casamento não é o modo conforme Jacó consumou o casamento. Jacó tinha que trabalhar todos aqueles anos, né, voluntariamente. E Isaac, tendo exatamente o servo do seu pai, sendo ele enviado para ir buscar a varoa e levando todos aqueles elementos, conforme nós já entendemos pelas escrituras, vão trazer exatamente duas realidades diferentes que no final do dia levarão à consumação do casamento pela testificação de ambas as famílias. Percebendo, amados irmãos, agora o que é o casamento, agora abordarmos como é que eles vão se processando, ou seja, como é que eles vão exatamente ser consumados. Tendo percebido que os familiares são elementos fundamentais para a consumação do mesmo casamento, esses familiares, amados irmãos, podem fazer com que o casamento seja ou não um processo. Entendendo que a Escritura vai nos trazer que os familiares exercem certa influência para a consumação do mesmo. Então, como estamos acostumados ao falarmos, por exemplo, do noivado como fase inicial, é possível que pessoas casam sem passar exatamente para esse processo inicial que nós chamamos de noivado. É possível, amados irmãos, que alguém consuma o casamento sem passar por esta fase em que nós designamos normalmente de noivado ou fase da apresentação. Essa realidade, meus irmãos, da consumação do casamento, ela se dá ou pode se dar, e como se dará em muitos dos casos em que nós poderemos ou que iremos vivenciar como ministros de Deus, como seres humanos, poderemos perceber que nem todos irão consumar o casamento da mesma maneira. O modo conforme um irmão vai exatamente consumar o casamento, lembrando que há sempre aí a participação da família, dando essa transferência de autoridade. Nem todos poderão consumar o casamento do mesmo modo. Uns vão cumprir aqueles 3 processos ou 3 fases em que nós estamos acostumados: a apresentação, o alambamento e o civil. Outros só vão cumprir 2 fases e outros só vão cumprir mesmo uma fase. Com a concordância da família, uns vão fazer simplesmente a apresentação e vão receber a mulher. Uns vão mesmo fazer o alambamento em todos aqueles kits e receber exatamente a carta e vão lhe entregar a mulher. Outros vão passar para a conservatória e vão posteriormente, através mesmo disso, significando que está a ser dado à mulher.
Então, nem todos poderão consumar o casamento dentro desse processo da mesma maneira. Tem famílias que são mais exigentes em relação às outras. Tem famílias que vão dizer mesmo, traz só isso e aquilo, 3 coisas, e daremos-te a mulher. Tem outros que vão receber cartas e terão obrigatoriamente que cumprir com tudo aquilo que foi exatamente estipulado na carta, e assim posteriormente, tendo a mana como a sua mulher. Agora, meus amados irmãos, existe aqui um outro detalhe que é fundamental nós falarmos, que ainda existirá aqui alguns que mesmo cumprindo uma determinada celebração, ainda assim, meu amado irmão, olhar para a apresentação e o alambamento, não lhe será dado a mulher de modo nenhum. Ou existem ainda aqueles que, fazendo isso, não vivendo com a mulher, podem sim ser considerados casados. Mais uma vez, quem é o casado? Casado é aquele que foi dado à mulher. Casado é aquele que foi passado a transferência, a autoridade, e que ele agora tem a autoridade sobre a mulher. Agora, é possível alguém que foi lhe dado a autoridade e a sua mulher ainda permanecer na casa dos pais, por muitos pressupostos, e ainda assim serem esses considerados casados? Tendo já entendido o que é o casamento, isso será determinado não só pela fala, não só verbalmente, pelos familiares da noiva, pelos familiares da mulher, como também por muitas outras atitudes que esses mesmos poderão apresentar, meus amados irmãos. É possível, reitero, que varão e varoa sejam casados sem saírem da casa dos pais. Primeiro, porque ao olharmos para Gênesis, o entendermos que o homem deixará pai e mãe não quer só significar que o varão poderá se mover saindo agora do lugar que ele vivia, ou que ele vive nos pais, e ter uma outra casa. Quer também significar a responsabilidade, quer também significar a maturidade com que esse tem para, de algum modo, ficar com alguém, quando essa pessoa, por exemplo, já existe, quando, por exemplo, essa pessoa já foi apresentada. Quer também significar, meus amados irmãos, de agora alguém que tem total responsabilidade para ser provedor, para ser sacerdote, profeta, cabeça, que está capaz exatamente para adornar uma certa mulher. Esse aspecto também é necessário que se leve em consideração. Resumidamente, amados irmãos, o casamento é o vínculo ou duas pessoas, homem e mulher, que resolvem ficar juntos pela testificação das famílias, dando ênfase à família da mulher. Este consente em entregar, em passar a mulher para o varão. Aqui estamos diante da consumação do casamento.
O casamento é isso, meus amados irmãos. É deixar pai e mãe. Nós já falamos o que é se deixar significa. Estamos a falar de um homem revestido já com todos aqueles elementos que nossos irmãos já elencaram nos pontos que foi abordado anteriormente. E esse ser lhe dado à mulher como agora esposa. Agora, o modo conforme vai ser dado, se vão pedir 2 Bíblias, se vão ir para a conservatória, se vai ter uma carta e vai se fazer o alambamento, se vão simplesmente ir naquele elemento da apresentação e depois ali ser dado à mulher, isso dependerá da família. Ou seja, há exigências para que se consuma o casamento. Isso acaba a ser por parte da família. Resumidamente, o noivado, meus amados irmãos, é a apresentação do noivo para com a família da noiva e a noiva para com a família do noivo, onde o noivo vai exatamente mostrar, vai exatamente apresentar que este decidiu morrer, dedicar, fazer todas as coisas, ou formar uma família com aquela mulher. E aquela mulher poder testificar aos familiares que aceitou ou aceita ficar com este indivíduo, ou também formar família com este indivíduo. Onde então os familiares poderão apresentar outros pressupostos que devem ser cumpridos para então se consumar aquilo que nós já abordamos anteriormente, o casamento. Para terminar, meus amados irmãos, para terminar mesmo, em nome de Jesus, gostaria de deixar aqui, conforme meus irmãos já recomendaram, diante do exposto, diante da abordagem de hoje, é importante, meus amados irmãos, entendendo agora como se consuma o casamento, percebendo a grande influência que os familiares exatamente têm diante da situação toda. É importante que os varões, nós os varões, não desconsideremos os que nossos irmãos já manifestaram, não desconsideremos o que o nosso Senhor apresenta em Gênesis. É necessário sim que haja toda a preparação. Não queiramos nós, amados irmãos, desejar consumar o casamento, ou seja, ser dado à mulher conforme outros foi exatamente lhe dado, se calhar do meio mais fácil, lhe pediram só carne de caça e deram à mulher. Lembrando que é necessário, meus amados irmãos, que haja mesmo preparação. É necessário que haja toda aquela armadura, quer seja espiritual como social, para recebermos aquela que será a nossa adjuntora, aquela que viverá conosco, né, enquanto nossa vida cá na terra. Porque não queira nós, amados irmãos, recebemos também uma mana, né, em péssimas condições, mas o básico é exigido. Também os familiares não querem nos dar, ou não querem dar as suas filhas em alguém que poderá maltratar, em alguém que poderá fazer sofrer. Então, é nos dado para adornar, para cuidar, para proteger. Então, só poderá ser exatamente bem fluido se nós cumprirmos com todos aqueles pressupostos que o Senhor
pela sua palavra, nos apresentou já como preparação, meus amados irmãos. Então, este é o casamento.